Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para o último capítulo do nosso livrinho de filosofia, lá na página 302, tá bom? Vamos falar sobre argumentação. Um bom argumento, o que é? Neste capítulo você vai aprender sobre o que é um bom argumento, para que você pense melhor antes de concordar ou discordar de algo. Mas você sabe o que é um argumento? Hein? Olha essa imagem da capa. A menina está cheia de dúvidas, né? Então, o que é um argumento? Argumentos são ideias, raciocínios, coisas que nos levam a pensar. Agora vamos iniciar o nosso conteúdo, lá na página 303. Um bom argumento. Quando você concorda com o que alguém disse, existe um porquê. O fato de concordarmos com alguma coisa significa que temos algum motivo para isso. A mesma coisa acontece quando discordamos de alguém. Também temos um bom motivo para isso. Pensar nas razões pelas quais você mantém uma opinião também é importante para refletir sobre o mundo e sobre as coisas que você está descobrindo. Você precisa ter bons argumentos para concordar ou discordar de alguém. Não é somente, né, gente? Eu concordo, eu discordo. Não, preciso ter argumentos para dizer se eu concordo ou discordo de alguém. Agora aqui embaixo nós estamos vendo uma imagem, correto? Nessa imagem, o que aparece nessa imagem? 2 caminhos, né? Um caminho tem mais pessoas e no outro apenas uma. Então você vai olhar para essa imagem, você vai refletir e vai responder qual dos caminhos você escolheria e por quê. Você vai responder aí na questão número 2, tá bom? Qual desses caminhos, qual dos 2 caminhos você escolheria e por que você escolheu esse caminho? Agora nós vamos pular para a página 305, que fala: quando o argumento não é tão bom assim? E aí, o que a gente faz quando o argumento não é tão bom assim? Quando a gente não consegue explicar a pessoa, né? Dar argumentos sobre a nossa opinião. E quando o argumento não é bom, o que acontece? Nesses casos é que o argumento pode ser desconstruído a qualquer momento. Um questionamento, uma pergunta pedindo uma explicação melhor, já pode deixá-lo sem saída. Esses argumentos, muitas vezes, têm uma estrutura muito parecida e são conhecidos como falácias lógicas. Isso quer dizer que eles não têm muito sentido e não estão muito bem fundamentados. Para que você evite usar esses argumentos como razões ou motivos para defender suas opiniões, vamos estudá-los mais a fundo e praticar bastante para não cair nessas armadilhas. Então, o primeiro argumento é o argumento pelo recurso à força. O que é isso? Nesse argumento, a pessoa faz ameaças ou intimidações para convencer o outro a aceitar sua opinião. Tenta convencer de uma coisa fazendo que sintamos medo. Então, esse argumento, uma pessoa intimida a outra, faz com que ela sinta medo para convencê-la. Isso não é legal, né? O outro argumento é o argumento contra o homem. Argumento contra o homem é quando alguém reage agressivamente à opinião de uma pessoa que está falando. Em vez de somente discordar do argumento, essa pessoa ataca outra pessoa. O outro tipo de argumento é argumento por apelo à ignorância. Nesse argumento, dizem que uma opinião é falsa só porque não conseguimos provar que ela é verdadeira. Dizer que algo é mentira só porque não tem certeza que é verdade. Agora, argumento por apelo à piedade. É quando alguém tenta comover a pessoa com quem está conversando, em vez de apresentar argumentos. Convence alguém por pena. Ela tenta convencer o outro a sentir pena dela. Não convence por um bom argumento. Ela acaba convencendo o outro por pena. O outro argumento pelo recurso à autoridade. Nesse argumento, a pessoa diz que sua opinião é boa ou correta, porque algum famoso disse a mesma coisa. Dizer que uma opinião está certa só porque algum famoso também tem essa opinião é um bom
minha? Será? Se dizer, essa opinião é certa só porque o outro falou. Não, né? E o último argumento por apelo ao povo. É quando alguém diz que seu argumento está certo porque a maioria pensa como ele. A maioria está sempre certa. O que você acha? Você acha que o argumento dele é correto só porque todo mundo pensa igual a ele? Não, né? Cada um tem o seu direito de pensar da maneira que acha. Agora aqui na página 306, nós vamos treinar para aprender melhor sobre esses argumentos, tá bom? Número 1. Preencha a cruzadinha com o tipo de argumento falacioso correto. Você está dizendo isso só porque tem uma religião diferente da minha. Se você fosse da minha religião, veria como eu estou certo. Que argumento é esse? Qual argumento ele quis usar aí? Você vai dar uma olhadinha no que a tia acabou de falar agora e ver qual tipo de argumento que se encaixa aí. Tá? Argumento contra o... Número 2. Zequinha, se você não fizer o trabalho em grupo comigo, eu vou te bater na hora do recreio. Esse argumento é argumento pelo recurso a... Pontinho, você vai completar. Número 3. Professor, por favor, me dá mais nota. Eu estava com gripe no dia da prova, por favor. Esse é argumento por apelo a... Pontinho. Você vai completar aí, de acordo com o que a gente acabou de estudar, tá bom? Número 4. Deixa eu passar aqui direto. Número 4. Eu acredito que isso deve estar certo. Afinal, foi o professor de matemática que falou. Esse argumento é argumento pelo recurso a... Número 5. Com certeza a aula de educação física é a melhor aula da semana. Todo mundo acha isso. Esse é argumento por apelo ao... Pontinho, você vai completar. E número 6. Mas esse texto não pode ser da Janaína. Ninguém sabe quem escreveu. Mas ela, eu tenho certeza que não foi. Esse é argumento por apelo a... Depois que você preencher, completar as frases, você vai pegar aqui a resposta e vai completar a cruzadinha, tá bom? Com a resposta 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, para terminar nosso conteúdo de hoje, vamos treinar mais um pouquinho, tá bom? A tia vai ler algumas frases e nós vamos ver qual o argumento que se encaixa. Letra A. Se a maioria acha que é verdade, então deve ser verdade mesmo. Tá? Se a maioria acha que é verdade, então deve mesmo ser verdade. Esse argumento é o quê? Recurso à força, argumento contra o homem, argumento por apelo à piedade, recurso à autoridade ou argumento por apelo ao povo? Pensem aí. É o quê? Argumento por apelo ao povo. Muito bem. Letra B. Zezinho, eu acho que você está falando isso só porque é o mais alto da turma. Esse argumento é recurso à força, argumento contra o homem, argumento por apelo à piedade ou recurso à autoridade? Argumento contra o homem. Muito bem. Letra C. Você viu aquela atriz famosa que fez propaganda daquele hidratante? Com certeza deve ser ótimo. Quando a gente argumenta falando de alguma pessoa famosa, é o quê? Qual o argumento? Hein? Recurso à autoridade. Letra C. Letra D. Professora, por favor, preciso passar de ano. Eu não fui bem na prova aquele dia porque eu tive um pesadelo. Você já teve um pesadelo? Viu como é horrível? Então, eu preciso de nota, professora. Por favor. Esse argumento é o quê? Recurso à força ou argumento por apelo à piedade? Tá fácil, né? Argumento por apelo à piedade.
verdade. E o último, se você não concordar comigo, eu vou te bater. Ouviu bem? Argumento, recurso à força. Muito bem, meus amores. Agora que já falamos sobre argumentação, sobre um bom argumento e sobre quais argumentos nós devemos usar, vocês irão lá na página, irão realizar os exercícios da página 308 e 309, tá bom? Na próxima aula, a tia faz a correção dessas duas páginas para vocês, 308 e 309. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima aula. Amo vocês.